Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Leandro Gonzalez, Leandro que é gerente jurídico do Itaú Unibanco. Leandro, tudo bom com você? Tudo ótimo, Eduardo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Ótimo. Leandro, hoje a ideia, estou bastante curioso de trocar ideias com você e entender um pouco mais aqui no B2B Legal Conference de boas práticas, especialmente do tema que a gente vai falar aqui, que é a gestão ágil de um departamento jurídico baseado em Scrum, né? Então, eu sei que o Leandro tem bastante conteúdo para passar para a gente aqui hoje, da perspectiva de uma empresa de grande porte, mas também de boas práticas para até mesmo escritório de advocacia, né, com a experiência do Leandro. Então, eu queria inicialmente que o Leandro se apresentasse, né, contar um pouco da sua trajetória e também como funciona hoje um departamento jurídico de uma empresa do porte do Itaú. Bom, eu estou no Itaú há 11 anos. Hoje eu lidero o escritório jurídico trabalhista do Itaú. Nós funcionamos como um escritório de advocacia. Nós somos em 37 pessoas, 36 advogados e eu como o líder do escritório. Nós atuamos em aproximadamente 7.000 processos, com uma entrada de aproximadamente 30% do todo que entra para o Itaú é nosso. A gente trabalha de um modo, uma estrutura totalmente diferente. Eu implantei o Scrum no escritório a partir de 2016, de forma cadenciada. A gente chegou já no 100% de ágil em 2019, 2018, mais ou menos. Nós nos dividimos em 6 times e isso foi emergindo das necessidades que a gente identificou ali na gestão da área, do volume, das dificuldades do dia a dia. E chegamos num modelo ímpar de gestão, que eu considero moderno, inovador e que tem trazido muitos bons frutos para a empresa e para todos os colaboradores do jurídico interno. Muito bom. Então, é interessante que eu sou uma pessoa de tecnologia, eu já ouvi falar bastante de gestão ágil, de Scrum, mas especialmente vindo de TI, né? O mundo de TI fala muito disso. Minha curiosidade é de entender com você por que você viu que o Scrum, ou como você viu, né, que o Scrum, a gestão ágil em si, seria um caminho importante para vocês seguirem de boas práticas. Muitas das boas ideias surgem da necessidade, né? Então, eu praticava um modelo tradicional de gestão, como quase todos os departamentos jurídicos têm, que é divisão por especialização, divisão por rito, divisão por tema, uma abordagem mais mecanicista da gestão. Quando eu assumi uma parte do trabalhista, diante de um cenário totalmente diferente, em que eu não tinha quase contato com os meus advogados, porque eu iniciei no trabalhista sendo gestor de audiências. Então, meus advogados ficavam no fórum praticamente o dia todo, e o que eles cuidavam era com um grande nível de autonomia, então eles poderiam fazer acordos milionários sem que eu pudesse interferir ou não, porque a alçada já estava dada, ele estava na sala de audiência, e ali dentro, a partir do momento que mostra a OAB para o juiz, ele representa o banco, tem procuração, e a gente estava passando por uma quantidade boa de dificuldades ali no dia a dia. Como que a gente atua é complexo, eu saí para analisar o que eu poderia fazer de diferente. Como 99% das pessoas que já ouviram falar do Scrum, eu havia lido o livro do Jeff Sutherland, aquilo fica na cabeça da questão de trabalhar em time, a questão de trabalhar de forma diferente, autonomia para as pessoas. Eu resolvi me debruçar em relação aos estudos para saber se isso seria possível de aplicar no nosso dia a dia. A gente conseguiu, em pouquíssimo tempo, uma grande transformação na área, em termos do comportamento das pessoas, porque, para mim, o ágil ele traz mudanças culturais muito fortes. Então, ele torna os seus hábitos arraigados ao longo de anos ou décadas, talvez necessários de uma revisão. Então, a gente começou trabalhando com a base que o ágil traz, que é uma revolução, que é colocar o cliente no centro de tudo.
Esse foi o grande fundamento do ágil, em que ele tira o acionista, digamos, do centro, do universo da empresa e coloca o cliente. Por quê? Porque é através do cliente que eu vou conseguir trazer o retorno que a empresa precisa. Como um escritório, o cliente, a gente tem os próprios clientes internos, suas empresas, os nossos diretores, as diretorias que têm processos na justiça de ex-colaboradores, que muitas vezes, a gente sabe, os escritórios deixam a desejar no atendimento. Todo mundo já ouviu falar, quando trabalhou em algum escritório ou trabalhou em algum departamento jurídico, reclamou dos escritórios, seja por conta da resposta, seja por conta do produto final, mas não há uma relação tranquila entre partes. Sempre há um certo dissabor. E é muito dinheiro que vai, seja nas condenações, seja nos honorários. Então é algo que é caro para o executivo em si. O jurídico é caro. Ele não traz retorno financeiro, que não a consultoria orientando, mas o contencioso específico, que é a minha parte, a gente mitiga custo, a gente mitiga risco. Então, para poder criar uma relação em que o diretor, que se vê obrigado a contratar uma parte do trabalho através do jurídico interno, porque eu sou um escritório dentro da empresa, eu precisaria dar um motivo para ele. Por que escolher o escritório interno e não um outro escritório de boutique externo? Então, com essa revolução, que é colocar o cliente no centro de tudo, a gente começa a ver quais são as necessidades que o cliente tem. Só que uma pessoa que participa com muita intensidade do nosso dia a dia é o Poder Judiciário. E eu preciso conseguir convencê-lo de que nós estamos com o bom direito. Então a gente começa a ter toda uma mudança de cultura e de mentalidade, que eu não faço simplesmente uma tarefa. Eu atendo alguém e eu trabalho para que alguém avalie o meu trabalho, a minha entrega, que é o Poder Judiciário. Isso faz com que a gente tenha diante de nós uma infinidade de outras necessidades que não só completar uma simples tarefa. O Scrum, ele é um framework, é uma estrutura de trabalho que leva você ao estado de agilismo. E o agilismo é, além de colocar o cliente no centro de tudo, é a entrega constante de valor. Então você se vê livre de todos os penduricalhos que às vezes a gente tem numa empresa, ou num escritório, ou no nosso dia a dia, que a gente faz porque sempre fez sem reflexão. O framework do Scrum nada mais é do que um conjunto de papéis, de eventos, que levam o time à reflexão. Só que, da mesma forma que o ágil faz uma revolução na empresa colocando o cliente no centro de tudo, o Scrum, como estrutura, ele também faz uma revolução na gestão, porque ele tira o gestor do centro do universo, em que normalmente os departamentos jurídicos ou os escritórios, ele tem um advogado como gestor, e ele chegou lá porque ele brilha tecnicamente, e ele tem como função fazer com que todos trabalhem como ele. Então, os advogados são a extensão do gestor para alcançar aquilo que ele alcançaria como advogado, mas que é impossível por conta do volume. O Scrum, ele prega uma revolução nisso, que é a teoria, já dos anos 70, da liderança servil, em que o gestor serve, que na função de Scrum Master, o gestor serve ao advogado. Então, a gente tem duas revoluções aí, que é colocar o cliente no centro de tudo e o gestor servindo aos colaboradores. Então, para a empresa, para o departamento jurídico, quem está no centro são os advogados. Então, eles são as verdadeiras estrelas. Para que eles possam trabalhar de modo a brilhar, eles precisam de autonomia. Então, a gente construiu times pequenos, essa é a base do Scrum, essa é a base do Ágil, que tem autonomia e que dentro do time eles conseguem fazer todas as tarefas necessárias, tem todos os skills necessários para que o trabalho seja pronto. Então, nós trabalhamos em ciclos curtos, de 1 a 2 semanas, e fazemos com que nós, a liderança, ou Itaú, ou eu como PO, a gente dê, como eu desempenho o papel de Product Owner, ou seja, eu encaro a nossa empreitada de escritório como um produto que eu atendo o banco, que é um produto, serviço jurídico. A gente trabalha o que eu quero alcançar com o nosso departamento, ou com o nosso escritório, quais são nossos macro-objetivos. Isso é o porquê, porque trabalhamos. A gente tem o que a gente espera alcançar. Então, a gente espera alcançar uma fatia, a título de exemplo, como todo escritório quer, uma fatia da entrada, uma fatia do estoque, resultados, quais os resultados que a gente quer, sejam financeiros,
seja percentual de vitória, que são os KPIs que as empresas costumam acompanhar, os departamentos jurídicos. Mas e o como eu chego lá? O como fica na mão dos advogados. Eles têm autonomia para trabalhar dia a dia da forma que eles entendem a melhor para alcançar tanto o que se espera, adequado ao porquê se espera que se chegue nisso. Então, é uma visão completamente diferente do trabalho, em que emerge de baixo para cima a solução, não de cima para baixo. Eu tenho voz, como todo mundo, porque eu também faço parte do time, mas eu não sou o detentor da forma de trabalhar, o detentor da solução jurídica e o detentor da forma como nós temos que atuar diante daquele problema. São os advogados. Então, é uma abordagem totalmente diferente do trabalho tradicional, que é baseada na especialização, que é baseada no comando e controle, que é baseada na centralização da decisão, e isso traz inúmeros benefícios. Eu tenho uma diversidade absurda nos meus times de ideias, porque as pessoas recém-formadas, a pessoas com 20 anos, 25 anos de formado, então são experiências de vida e de carreira diferentes, e como todos têm voz, e o trabalho não é do indivíduo, mas é do time, então o compromisso deles é muito maior com o todo e não só com a parte, a gente conseguiu uma evolução de volume muito grande, porque eu não tenho mais o clássico equívoco de ter alguém com muito trabalho, enquanto o outro está com pouquíssimo trabalho, porque nessa semana não entrou nada, a carteira dele não andou, então ele está tranquilo. E o colega dele está abarrotado até a tampa. Não. A gente tem como premissa que a gente não faz hora extra, jamais. Então, a gente tem equilíbrio na vida, porque o sujeito vai trabalhar 8 horas por dia e é isso. Se a gente não conseguir, a gente vai ter que rever como a gente trabalha, a gente vai ver o que a gente está errando. A gente, com isso, por incrível que pareça, trabalhando menos horas per capita, a gente entrega muito mais trabalho e como time a gente consegue muito mais soluções. A gente erra como todo mundo, a gente aprende como todo mundo, mas numa curva de aprendizagem muito, muito inclinada. Meu time é constituído em sua maioria por jovens mulheres, então a gente aprende muito rápido. Então eu tenho meus juniores num estágio de desenvolvimento e amadurecimento muito acelerado. Então eu tenho recém-formados que parece que estão lá trabalhando com a gente há anos, quando na verdade eles estão há meses. E o que eu ouvi de mais interessante, uma vez conversando com uma nova advogada, foi que nós temos os mesmos problemas que todos os escritórios. A diferença é como a gente aborda esses problemas. A gente aborda esses problemas de frente, como time, sem acusação, sem procurar culpados, trabalhando de forma a entregar valor para a empresa e para os colaboradores. Aí é uma relação de ganha-ganha maravilhosa, em que todo mundo sai muito satisfeito. Que bacana. E uma curiosidade, conforme você foi estudando o Scrum e adequando para a prática de real mesmo, e lembrando que o Scrum veio muito de práticas de TI e tudo mais, o que você sentiu que você teve que adequar, né, ou adaptar do TI para o setor jurídico, para as boas práticas jurídicas? A TI ela tem demandas que são de desenvolvimento e sustentação, criação de novos produtos. Eu não tenho só necessidades que, como PO, eu crio no meu backlog. Então, eu não posso listar tudo que eu gostaria que a empresa quisesse que nós entregássemos ou que eu gostaria de entregar. Eu tenho o Poder Judiciário me intimando para responder, para fazer contestação, para fazer audiência, para fazer recurso. Então, eu não tenho o benefício de ter 100% da minha fila puxada. Eu não posso escolher livremente o que eu vou fazer. Já está travada pela pauta que o judiciário determina pelos prazos. Então, eu tenho um volume X que vai ser determinado por um terceiro que está fora do meu time, que não respeita nossas datas limite, não respeita nada disso, porque ele é o judiciário, preenchendo o nosso dia a dia. Então, a gente tem que ter um grau de adaptabilidade enorme para conseguir entregar com a qualidade que a gente espera ou que o nosso cliente deseja, dentro de um período de tempo fechado, independentemente da quantidade de intimações que eu receba. Então, a gente trabalha com uma ocupação total, constante. Então, não tem sobra de tempo, sobreposição de funções, nada disso. Mas a gente sempre tem que estar gerindo o que a gente quer entregar de valor novo, tese nova, estudo novo,
incremento naquilo que a gente já faz no dia a dia, sem perder jamais de vista os nossos prazos. Então, eu tento trabalhar de uma forma adaptando o que a TI faz, que é programação, teste, engenharia de software, é muito mais complexo do que a gente faz, só que o nosso também tem complexidades. Uma delas é como gerir a demanda externa, que é intensa, a gente tem dezenas, centenas de prazos por semana, mas também tem toda a necessidade de incrementar aquilo que a gente faz, trabalhar em primeira, segunda instância, prazos que surgem, se antecipar, negociar, fazer acordo, avaliação. Então, assim, não é tão complexo quanto as pessoas pensam que deveria ser, porque o Scrum é uma estrutura que foi criada para TI, mas ele é uma estrutura que te leva à reflexão e a um looping fechado de feedback. Você começa a trabalhar, recebe o retorno, faz ali o seu review, sua retrospectiva e reflete e começa de novo. Isso serve para qualquer coisa. O Scrum ele não determina como você tem que fazer, ele não é uma receita. Então, a adaptação do que a TI faz, porque eu faço, na verdade, eu peguei o framework, apliquei os eventos, os papéis no dia a dia, e o Scrum ele permite que, se você utilizar corretamente, esse looping de feedback, essa reflexão que ele faz, você mesmo olha e fale como eu faço para aplicar melhor a minha estrutura no meu dia a dia. O que eu preciso fazer de melhor? Semana a semana, se a sprint for semanal, como era, ou a cada 15 dias, como a gente tem feito. Então, não é tão simples como eu faço parecer, mas não é tão complexo como as pessoas pensam. Ele serve para, enfim, na minha opinião, o framework do Scrum serve para quase todo tipo de atividade complexa, em que você precisa refletir e pode evoluir continuamente, e que você tem desafios que precisam que você se adapte àquilo que vem, que você não consiga prever. O que vai vir em semana que vem de desafio? Eu não sei. A pandemia, alguém previa? Alguma crise? Porque sempre há quem possa prever alguma coisa, mas se você está preparado para ela, então nós estamos preparados para qualquer crise. Por quê? Porque nós somos adaptáveis. Então a nossa forma é uma forma conforme o nosso desafio, como se fosse a forma da água, certo? E isso para nós foi uma vitória, tanto que diante da crise, da pandemia, a gente se adaptou muito rapidamente, e essa adaptação do framework, que não é originário nosso, para o mundo jurídico foi tranquila. O que eu até já chego a comentar é que a grande dificuldade, aí não importa qual é o ramo, se é na TI, se é no jurídico, se é em qualquer tipo de indústria ou qualquer tipo de atividade humana, é que é uma mudança cultural. Então, assim, você ter autonomia no que você faz é bom, mas você precisa do compromisso. Então, é uma mudança cultural. Você ter que todos os dias evitar a procrastinação que é inata do ser humano é difícil. Você trabalhar em time é difícil. Você se comportar como uma unidade, sendo várias pessoas trabalhando junto, então tem suas complexidades culturais, mas que, como tudo que é cultural, é um hábito, a gente vai desenvolver no dia a dia. O mais importante é que é uma abordagem humanizadora do trabalho, não mecanicista, em que as pessoas se sentem valorizadas, as pessoas se sentem fazendo parte verdadeiramente da empresa, do sucesso e dos fracassos que a gente tem. Então, a gente ganha junto, a gente perde junto. É bem interessante você comentar essa questão de como é em períodos de crise, porque eu, conversando com várias pessoas de departamentos ou jurídicos ou diferentes tipos de empresa, muitos tiveram uma grande dificuldade cultural, né, de se adequar na marra, querendo ou não, ao trabalho remoto, uma série de coisas, né? Então, uma curiosidade que eu tenho é até entender no dia a dia, vamos supor, um dia na vida do departamento de vocês, como funcionam as rotinas de vocês dentro da gestão ágil? Nós temos os eventos do Scrum normal, então digamos que nós fôssemos começar agora uma sprint nossa. Nossos times sentariam para fazer o planejamento da sprint, supondo que fosse uma sprint de 2 semanas. Então, nós nos organizaríamos em torno de 2 a 3 horas, no máximo 4 horas, para planejar tudo que nós vamos fazer. Então, a gente analisaria quais são os desafios que a gente tem de defesa, recurso, sustentação oral, tem que viajar se não tem que entrevistar
para entender do que se trata alguém envolvido no processo, seja lá o que for. A gente faz um planejamento, divide entre os times o que a gente tem que fazer, eles escolhem o que eles vão fazer, os advogados e não o gestor. Eu mesmo como PO, eu organizo o que é que nós temos que fazer, quais são nossas prioridades, mas quem define o que vai fazer são os próprios advogados. Quando vai fazer também. Nós temos as nossas regras básicas de definição do que é pronto, definition of done, o que é feito. Então, para poder manter a governança, para todo o trabalho que seja finalizado tenha a qualidade e a profundidade que se espera. Terminou o planejamento, de algumas horas, de 2 semanas, a gente vai começar a trabalhar. Aí cada advogado dentro dos seus times vai produzir aquilo que tem que produzir. Ou seja, quem se comprometeu a fazer uma defesa, vai fazer a defesa. Quem se comprometeu a fazer o recurso, vai fazer o recurso, normal. Só que a gente sabe que o planejamento, ou deveria saber que o planejamento, digamos, de 2 semanas, ele é parcialmente fictício. Eu consigo planejar razoavelmente o próximo dia, mas não consigo planejar já o segundo dia à frente. Então, todos os dias a gente faz o quê? Um daily scrum, para poder analisar o que nós entregamos, o que nós havíamos nos comprometido a entregar, o que vamos fazer na sequência, quais foram os problemas que nós tivemos trabalhando, seja no trabalho em si, a dificuldade técnica, dificuldade com a demanda, ela me surpreendeu, houve um imprevisto, dificuldade entre nós, como foi a nossa comunicação, por que a gente não conseguiu trabalhar junto, porque eu posso dividir o trabalho em, por exemplo, uma defesa, 3 pessoas podem fazer junto, ela pode ser segmentada, as pessoas podem definir como trabalhar que não seja um modelo ortodoxo, elas podem experimentar livremente, porque o como pertence aos advogados. As pessoas voltam para trabalhar normal. E aí a gente vai cumprindo os prazos, vai cumprindo nossos desafios, vai cumprindo nossos estudos, audiências, recursos, como um escritório normal. Ao final desse Daily Scrum, a gente vai ter replanejado o nosso dia. Então, tentando dar um pouco de previsibilidade para as próximas 24 horas. E a gente repete isso a cada 24 horas, tentando retomar a previsibilidade. Para quê? Para buscar a completude do trabalho que nós nos compromissamos a fazer ao longo de 15 dias. Terminou os 15 dias, a gente entregou uma centena de prazos, uma centena de entregas, sejam elas aglomeradas para um cliente, aglomeradas para uma turma, aglomeradas por um assunto, como a gente decidiu fazer, como um escritório normal faria. Terminou o nosso ciclo, a gente vai ver em review o que foi um evento, o que foi que nós fizemos, se nós alcançamos o desiderato que nós esperávamos, os objetivos, o quê. Então, a gente tem nossas métricas, nós temos os nossos indicadores de performance que são voltados para os objetivos que nós temos. Não são métricas de vaidade que medem volume puramente, que medem entrega puramente. A gente tem onde a gente quer chegar como um empreendimento, como produto. Faz o review, a gente analisa o que a gente entregou ou não. Na sequência tem a retrospectiva, em que as pessoas analisam como trabalharam, como foi sprint, o que poderia melhorar, quais são as sugestões. Todo mundo tem voz. É um ambiente que a gente veio construindo ao longo dos anos, psicologicamente seguro, e que todo mundo pode se expressar livremente, todo mundo se respeita. Tem ali as pessoas no review, podem se criticar, podem se dar feedback. Eu recebo feedback constantemente, as pessoas se dão feedback. No review, que é antes do retrospectivo, os nossos clientes estão sempre convidados, os stakeholders, os diretores, as pessoas que são envolvidas, os nossos pares, nossos parceiros internos, que fazem com que a gente continue trabalhando, o pessoal que tem quem acha testemunha, tem quem acha documento, então a gente está sempre trocando experiências, tem quem automatiza as coisas para a gente. Então, os clientes que têm os processos envolvidos vão lá para dar feedback, para a gente ouvir, para receber feedback também. Então, é um ambiente muito inclusivo, em que todo mundo realmente participa. Finalizou o review, como eu havia dito, começamos o retrospectivo, que é o momento de dar ali feedback um para o outro. No começo é engraçado, porque o pessoal tem dificuldade de se expressar, um criticar o outro, tem quem é mais aberto, tem quem é mais fechado. A gente respeita como todo mundo é. Quem é introspectivo, quem é expansivo, não tem problema nenhum. A questão é, todo mundo tem voz, pode se ouvir, pode falar. E aí, o que eu acho fascinante? Que aí não é a área do Leandro. Não é o departamento jurídico com a minha cara ou com o jeito que eu quero trabalhar. É o departamento jurídico daquele pessoal. É o time que tem a sua própria característica, seu modo de trabalhar. E que modo é esse? O modo que eles vão construindo, que vai emergindo no dia a dia. Terminou? Então, vamos fazer planning e começar tudo de novo. A gente recebeu o feedback, a gente
avaliou como a gente trabalhou, ou seja, num ambiente de muita transparência. A gente fez a inspeção e adaptação, então agora vamos trabalhar de novo. A base científica do Scrum é o empirismo. Então, diferente do que um departamento jurídico ou uma empresa ou um departamento normal de uma empresa tenta fazer, que é planejar um ano inteiro de trabalho, falar o que vai fazer, o como vem fazendo, como quer se transformar e falar como é que a gente faz em dezembro, a gente não. A gente faz planejamentos muito curtos e aprende com a experiência. O empirismo é aprendizado com a experiência. Então, aí você coloca 52 sprints por ano se for semanal, por exemplo. São 52 loopings de feedback em que a pessoa trabalha, analisa como trabalhou, se dá um feedback, recebe feedback, começa tudo de novo. Daí, enquanto algumas empresas fazem análise trimestral, a gente faz 52 análises. Enquanto o cara pode fazer um feedback anual, a gente faz 52 feedbacks. Então, a gente erra, mas a diferença é que a gente não descobre em janeiro o que a gente errou o ano passado. A gente descobre ao final de uma sprint o que a gente errou. Se não estamos no caminho certo, então, por favor, vamos nos direcionar para o caminho certo. Muito interessante. Conta um pouco para a gente como que foi, especialmente no início, se você começou um time do zero implantando essa cultura, ou se você teve especialmente uma transformação de cultura, porque a minha curiosidade é como, especialmente empresas que estão assistindo e que queiram aplicar isso, você até comentou a questão cultura, né? Comportamento é uma das coisas mais difíceis de trazer novos comportamentos, né? Então, quais aprendizados você trouxe dessa transformação de cultura que outras empresas poderiam aplicar? A premissa que a gente aplica é que os nossos colaboradores são honestos, eles querem fazer o melhor sempre, eles gostam de trabalhar e eles estão lá para brilhar. Então, a gente não parte do princípio da desconfiança, da necessidade de controle, da necessidade de determinar o que o cara tem que fazer e conferir se ele está trabalhando ou não. Até mesmo, por exemplo, nesse momento de crise que está todo mundo em home office, é humanamente impossível o cara ficar controlando, no meu caso, 36 pessoas o que eles estão fazendo ou não. Então, a gente tem a premissa da confiança. Isso, por incrível que pareça, é algo cultural. O empreendedor, o gestor, o líder, confiar nos liderados já é algo que é uma mudança, uma transformação cultural. Eu não saber onde o meu advogado está, porque eu cubro em São Paulo 3 fóruns e tenho mais Belo Horizonte, outra unidade que a gente atua, são 4 fóruns, e a gente tem 3 locais físicos de trabalho. Então, a gente tem tanto a sede, a gente tem um escritório, que fica na Barra Funda, e a gente tem em Belo Horizonte. Não dá para saber onde as pessoas estão. Simples assim. Porque a pessoa pode estar em home office, como hoje todo mundo está em home office, beleza, cada um está na sua casa. Mas a pessoa pode estar na Barra Funda, a pessoa pode estar no SEIC, a pessoa que é a sede do Itaú, a pessoa pode estar em BH, pode estar viajando. Então, essa questão de confiar já é algo que é extremamente, com uma base fortíssima cultural. A autonomia é uma decisão. Se você quer ficar com você, a decisão do que fazer, como fazer, por que fazer e quando fazer, para você abrir mão disso também é uma mudança cultural, porque você vê há anos, às vezes, determinando quem faz o quê, escolhendo quem atua, quando atua, por que atua. No ágil, são os advogados que decidem, no Scrum, são os advogados que decidem o que vão fazer. Todo mundo tem sua responsabilidade? Tem. Isso também é uma mudança cultural, porque o sujeito se vê empoderado, como todo mundo quer. Só que daí ele precisa agir com base em valores. O Scrum tem 5 valores, e a gente atua com base em valores, além dos 3 princípios do empirismo. Então, a gente atua com uma base teórica muito forte e ela é com base em valores e não com base em métricas de produtividade ou métricas exclusivamente numéricas. São base comportamental. Essa mudança, eu fiz dos 2 jeitos. Eu fiz tanto uma mudança devagar, fui implantando um evento, dando autonomia, fui soltando, digamos, o Scrum aos poucos, como fiz tudo de uma vez só. Implantamos todos os eventos, colocamos quais são os papéis e qual a forma de trabalhar de uma vez só. Dos 2 jeitos deu certo. Tanto de um jeito indo devagarzinho, alguns eventos, para levar a reflexão, até que um dia todo mundo estava praticando Scrum e chegando no agilismo, como a gente colocou os eventos
Se você que nos ouve um dia quiser implantar um framework, por exemplo, do Scrum, não é difícil. Você consegue, basta ter um pouquinho de disciplina e um Scrum Master que te ensine como fazer. No nosso caso, eu fui Scrum Master, porque eu sou certificado como Scrum Master. Você consegue alguém, se você estuda, beleza. O que é difícil? O difícil é você se libertar das raízes do comando e controle, das raízes de dar ordem, das raízes de cobrar, de ficar mandando e-mail, de ter PowerPoint para tudo. A gente não tem PowerPoint, a gente não faz apresentação. Tirando os eventos do Scrum, a gente não tem reuniões. Então, o que a gente usa o nosso tempo? A gente usa algumas horas para fazer planejamento, alguns minutos para replanejar todos os dias, algumas horas para analisar o que entregamos, algumas horas para refletir sobre como trabalhamos e todo o resto nós utilizamos para trabalhar e entregar valor para a empresa. Então, é uma mudança cultural, assim, drástica. Por quê? Não há espaço para procrastinação. Não há espaço para não fazer nada e ninguém saber. Não dá para você se esconder no seu resultado passado. Como você produziu muito ao longo dos anos e você subiu na carreira, evoluiu, hoje você faz só aquilo que você gosta. Então você atua no tribunal só de vez em quando, você cuida só dos casos mais complexos e no resto do tempo. No resto do tempo você estuda, você se foca naquilo que você quer. Não dá. Quando você trabalha num time, se o time achar que é isso que você tem que fazer porque isso é o mais importante, ótimo, mas não dá para você se esconder. Você consegue enganar alguém num daily scrum, mas não consegue enganar todos os dias. Então, é uma mudança que, para alguns, ela é maravilhosa, porque fala, nossa, agora eu não vou mais precisar me matar, porque todo mundo vai trabalhar com equilíbrio na vida? Sim. E para outros, fala, puxa, agora eu não vou mais poder enganar e vou ter que trabalhar todos os dias? Sim. Porque a gente vai entregar valor todos os dias. A empresa espera isso da gente. Especialmente quem trabalha no departamento jurídico, a gente tem algumas vantagens e algumas desvantagens. A gente presta contas para outras pessoas. Se fosse um escritório, eu seria, digamos, o sócio do escritório. Então, eu prestaria contas para mim mesmo. Eu presto conta para outras pessoas. Então, todo mundo que é de departamento jurídico tem um chefe, pelo menos. Certo? Só que quando o banco ou a empresa, seja ela qual for, dá muito lucro, o escritório está tranquilo. Quando essa empresa não dá tanto lucro, a gente tem que trabalhar do mesmo jeito e vai ter que pagar nosso salário. Então, tem as vantagens e as desvantagens. Vantagem de ter que prestar contas e vantagem também da gente ter muito mais, especialmente eu, que sou privilegiado, porque eu trabalho numa empresa que é a maior empresa do Brasil, em termos de patrimônio, de rentabilidade, a gente se sente muito seguro. Só que aí vem em triplo a nossa responsabilidade. Porque o que se espera da gente? O que se espera são resultados proporcionais àquilo que se investe na estrutura. Então, a gente tem ali uma necessidade de entrega constante. Para alguns, isso pode ser um desafio. Para outros, isso é uma libertação. No nosso caso, eu posso dizer em nome dos meus advogados, eles são, assim, de uma entrega absurda. Eles trabalham focados, eles têm muito compromisso. E isso a gente veio criando que nada mais é do que um hábito. A disciplina é um hábito. Então, às vezes, o que falta é a gente parar para pensar que se tem 30 pessoas numa reunião de 1 hora, são 40 pessoas, vamos arredondar. 40 pessoas numa reunião para debater um tema. Muitas vezes fica 1 hora, não chega em conclusão nenhuma para ver um PPT. 40 horas é a força de trabalho de uma pessoa trabalhando 8 horas por dia durante uma semana. Então, numa reunião, você desperdiçou um HC em uma semana. Isso aí não tem entrega de valor basicamente nenhuma. Então, a gente desburocratiza o máximo que a gente pode, respeita ali nosso chassi, nossa estrutura, de modo a gente entregar valor o máximo possível para o cliente, que vai trazer de volta retorno para a empresa. É uma mudança cultural? É uma revolução cultural. Só que se você parar para pensar como um empreendedor, como um sócio de escritório, por exemplo, como chefe de departamento jurídico, como diretor jurídico, é algo que você vai conseguir fazer muito mais com muito menos, que para o acionista, ainda que você fale que o centro do universo seja o cliente hoje é rei, para o acionista é música, né? Ele fala, então nós vamos gastar menos para produzir igual e quem sabe conseguir mais clientes? Sim. Quem sabe agradar melhor nossos clientes? Sim. Eu acredito que é uma mudança cultural que veio para revolucionar mesmo e humanizar o trabalho. Excelente. Temos tempo para uma última pergunta aqui? Claro. Bom, vamos lá. Minha curiosidade gostei muito estava aqui imaginando como vocês fizeram até essa transição para o
trabalho home office e tudo mais, eu imagino que vocês devem usar algumas ferramentas que ajudam vocês, por mais que a metodologia, eu entendo a cultura, o que está por trás, né? Mas se você puder comentar, não precisa necessariamente falar nomes de ferramentas, mas qual é o stack de vocês? Ou seja, que ferramentas que você julga que são essenciais, tipos de ferramentas, softwares que são essenciais para vocês conseguirem gerir esse trabalho? A gente tem, como todo mundo hoje, software para fazer videoconferência. A gente já vem na prática desde 2018, acho, 17, de fazer 2 dias de home office todo mundo, só que como a gente tem reunião diária, todo mundo participa por vídeo, porque o contato é muito importante para você ter o espírito de time. Então, agora que está todo mundo em home office, a presença da pessoa é substituída pela imagem, então isso aproxima as pessoas. Então, um bom sistema de vídeo, porque nem todos funcionam a contento. A gente usa Kanban virtual, porque além de usar o Scrum, a gente usa o Kanban. Então, eu gosto do Kanban de post-it, mas como a distância das pessoas nem sempre, por conta de visualização. Então, a gente usa Kanban virtual e eu acho essas ferramentas muito boas. O que a gente usa também são ferramentas que trazem os nossos KPIs, a evolução deles semana a semana, quando o ciclo permite, ou mês a mês. Então, a gente sai da visão tradicional de números, macro números, e a gente vai rastreando pequenos números. Hoje, as empresas têm uma fartura de informação, mas que muitas vezes a gente não sabe para que serve aquela informação. Então, a gente tem alguns KPIs que a gente marca para que eles busquem os nossos objetivos de negócio, digamos assim. Então, para quem é advogado, para quem é o sujeito que está ali trabalhando no dia a dia, ele precisaria de ferramentas que mostrem o que ele está fazendo, o que ele já fez e o que o time dele tem para fazer ainda, para que ele consiga ter uma noção do todo, do que ele tem que fazer. Para o gestor, é uma visão muito mais, digamos, literalmente do todo. Então, eu tenho uma visão do meu backlog, ferramentas para poder acompanhar o que tem que ser feito, para poder ir detalhando aquilo que eu tenho que fazer, os nossos times têm que fazer, e aquilo que entrou na sprint ou não. Então, a gente tem tanto necessidades de retorno do judiciário, quais foram as sentenças que foram prolatadas, os valores. Não são ferramentas complexas, mas são ferramentas que ainda não se adequam da TI para o jurídico assim, pronto. Então, a gente tem que fazer algumas adaptações e, às vezes, na mão. As ferramentas, elas são ainda, na minha opinião, as que a gente usa ainda são rudimentares. Ferramentas de que não sejam as ortodoxas, fazer um workflow e marcar resultado ou volume. Porque até o próprio conceito de workflow ele vai caindo, que é um robô decidir quem faz o quê pela próxima mão livre que tiver. Não, como os times decidem o que vão fazer, eles organizam o workflow deles todos os dias, como eles acham mais conveniente para finalizar a sprint. Então, as ferramentas que eu antevejo são ferramentas mais maleáveis, mais adaptáveis para o dia a dia e que não oprimam ou prendam o advogado naquilo que ele necessariamente tem que fazer, mas que dê uma visão do todo para que eles possam repriorizar dia a dia qual é o trabalho que eles têm que desempenhar. E aí você pode perceber que a gente fala muito de organização do trabalho, cultura do trabalho, forma de abordar o trabalho, que nada mais é do que base comportamental e de cultura, mas a gente não fala de jurídico. Por quê? Porque o jurídico, estrito sensu, o direito, a ciência do direito, ela hoje é muito mais acessível a todos, e os advogados têm o know-how jurídico que eles precisam. Às vezes, o que falta é como aplicar esse conhecimento jurídico no dia a dia. E aí são as ferramentas jurídicas, as ferramentas de informática, a estrutura de trabalho. Os desafios que eu antevejo são desafios menos jurídicos e mais da abordagem do trabalho. O como eu enxergo o trabalho. Excelente, Leandro. Muito obrigado por essa troca, por esse seu tempo e conteúdo. Espero que tenha, com certeza, eu aprendi bastante, espero que tenha agregado a todos, com certeza, que estão assistindo. E queria passar aqui para você deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo, especialmente quem está animado a ir conhecer um pouco mais sobre gestão ágil. Se quiser deixar uma mensagem final, é contigo. Eu agradeço aí pelo convite, agradeço pelas perguntas.
O que eu tenho para dizer para os meus pares de departamento jurídico, de escritório, é que se eles querem ter um dia a dia mais tranquilo, estarem preparados para os desafios do futuro que a gente não sabe quais vão ser, as crises, as mudanças de norma, do comportamento do judiciário, é confiar, criar um ambiente de grande transparência e de grande autonomia. Com transparência, autonomia na mão dos advogados, que são os verdadeiros especialistas, os gestores vão se preocupar com aquilo que é o core da atuação deles, que é ser líder. Porque se ele está preocupado com quem vai fazer o quê, quando e de que forma, ele não está liderando. Ele está só substituindo um robô que pode distribuir o trabalho. Então, acho que é chegada a hora dos departamentos jurídicos, das empresas, dos escritórios, terem uma abordagem de valorização do advogado como uma estrela, e a gente valoriza ainda mais a nobre função do advogado.